Bom, boa noite. Boa Boa noite. noite, forpedianos. Boa noite, pessoal do YouTube que está nos assistindo por essa plataforma. Estamos iniciando mais uma entrevista do quadro Fala Professor, do grupo de pesquisa Forped, Formação Docente, Política Educacional e Desigualdade Social. Você pode passar, Sandra? Bom, o quadro Fala Professor tem como objetivo realizar entrevistas com professores sobre temas de interesse das linhas de pesquisa do grupo. A ideia é conhecer as diversas percepções acerca dos fenômenos atuais que permeiam o campo educacional. E a equipe responsável tem como orientadora a professora Wilana Nogueira, eu, Pauliana Mendes, que sou do quinto semestre de Letras do Instituto Federal do Ceará, Campus Tianguá. Boa noite, professor, mais uma vez. E meu nome é Vinícius e eu faço parte do primeiro semestre de Letras do IFCE Campus Tianguá. Bom, Boa boa noite. noite mais uma vez. Meu nome é Sandra e eu faço parte do grupo Forped, né? E eu sou aluna do sexto semestre do grupo do curso de licenciatura em Física. Bom, e aqui nós estamos com a entrevista que tem como tema Retorno às aulas presenciais e vacinação em tempos de pandemia. Um tema que está bem atual, estamos falando muito sobre, e o entrevistado da noite é o professor Dávila de Lima Ferreira. Boa noite a todos. Bom, o professor Dávila tem graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, é especialista em gestão escolar, em metodologia do ensino de História e Geografia, é professor de língua inglesa, fala inglês, espanhol, italiano e francês. É servidor público municipal, como um cargo de professor pedagogo da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Atuou em escolas particulares e lecionou no governo do estado por 5 anos antes de ser efetivado no serviço público. Foi estagiário do SME de Fortaleza. Bom, e vamos à entrevista. E a primeira pergunta é minha, professor. Bom, diversas pesquisas nacionais e internacionais têm evidenciado que a volta às aulas sem vacina, sem organização do espaço escolar e sem considerar o cenário de vulnerabilidade dos estudantes que dependem de transporte coletivo para o deslocamento até a escola, pode potencializar a transmissão da Covid-19. Ao mesmo tempo que, na contramão desse fato, muitos estados e municípios têm pautado a reabertura das escolas nesse momento em que o Brasil registra altos índices de transmissão e mortes. Qual a sua percepção como professor sobre o assunto? Essa volta às aulas presenciais agora pode impactar no cenário da saúde pública e no cenário educacional e psicológico de professores e alunos? Bem, boa noite. Obrigado pelo convite. Poliana, sua pergunta, ela é fundamental, né? Primeiro que, para ser a primeira pergunta, ela se torna essencial para o que vai dar o norte do nosso debate aqui. Então, assim, a gente não pode desconsiderar a ciência nesse momento, né? Nós, da educação, sobretudo. A ciência organizada, em seus marcos, numa prerrogativa de auxiliar a população mundial a combater a nova pandemia, né? Que tem o seu epicentro hoje no Brasil, ela evidencia que as escolas é um espaço, sim, de aglomeração. Ela evidencia que as crianças, sobretudo, elas não têm
Como a escola é um espaço de aglomeração, as crianças não têm esse contato indireto, né, dentro da escola. Criança se abraça, criança tem afeto, e não há escola sem afetividade, né? E aí a gente perpassa a própria educação do espaço escolar e organiza essa educação dentro de um currículo pautado para o ensino remoto. Então, existe alternativa e a gente tem que tentar melhorar essa alternativa, sobretudo após um ano pautado em cima dela, né? Então, obviamente que esse grupo de professores, de alunos e pais de alunos que de alguma forma tentaram se cuidar, se eles voltarem, a gente tem a perspectiva de uma terceira onda. É óbvio que a gente vai ter algum prejuízo didático-pedagógico no aprendizado, mas isso a gente recupera, né? Sem vida, a gente não recupera nada. Então, dentro desse impacto da educação, eu acredito que a volta presencial às aulas, ela vai sim trazer um caos ainda maior para a saúde pública, sobretudo que a nossa comunidade escolar, comunidade pública, ela versa sobre 80% do público que utiliza do SUS diretamente, né? Nos seus espaços, em UPAs, postos de saúde, nos centros de atenção básica. E a gente está falando também de uma comunidade que sempre foi esquecida, né? Uma comunidade que, e aí eu falo na educação como um todo, né? E por que que essa pauta ela vem sobre a educação mais uma vez? Ora, a gente tem a ideia de que a educação foi travada durante muitos anos como a salvadora da pátria, né? A educação não é a salvadora da pátria. Ela é um elemento importante para a gente conseguir pautar, sim, uma mudança social, uma transformação social. E nós cumprimos essa missão arduamente num país onde não valoriza os seus docentes, onde não prioriza o estudo, o ensino, a aprendizagem. E esse impacto, ele tem uma aparência que é não só social, né? É uma aparência que trata, sobretudo, do ponto de vista político. Nós vivemos um caos político, né? Liderado pelos nossos líderes que não organizam, não se entendem e não chegam em um acordo comum, aonde um faz, o outro desfaz, e a gente que faz parte da população menos assistida, a gente tem esses impactos. Sobre o cenário educacional psicológico, para os professores, né? A gente já lida com um aspecto da saúde mental super difícil durante o longo dos anos, né? Durante várias lutas sociais que os educadores tratam, e ainda mais num período pandêmico como esse, em que todos nós estamos vulneráveis à sociedade como um todo e as pressões sobre a educação, elas persistem, né? Eu costumava dizer nas minhas reuniões remotas com os professores da escola que os pais agora conseguem entender um pouco qual é a dificuldade maior de um professor, né? Que é de fazer esse acompanhamento pedagógico, essas intervenções pedagógicas que nós continuamos a fazer, mas que os pais agora estão mais presentes. A gente observa muito que as famílias, por horas, elas terceirizam a educação para a escola. Veja bem, a escola ela é um espaço de formação, formação humana, formação social, formação lúdica também, por que não? Mas a educação de base, ela vem da família, né? Ela advém da família e nós somos responsáveis, sobretudo, pela escolarização, né? O ler, escrever, o contar, mas também a gente parte para o campo humano. E quando a gente sente a falta da escola, a gente observa que muitas pessoas elas esquecem desse lado humano quando fala que o professor não quer voltar para o presencial porque não quer trabalhar. Veja bem, nós somos seres humanos que nós também devemos ter as nossas vidas como algo importante, né? E se a gente tem a possibilidade de continuar com o remoto,
para proteger os alunos, os pais e a nós mesmos, por que não, né? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom, professor, a segunda pergunta é a minha. As escolas estão preparadas em relação à infraestrutura para receber os alunos e professores presencialmente em um dos momentos mais avassaladores da pandemia? Para você, qual seria o cenário ideal para esse retorno? E o que é preciso para encaminhar na escola no que se refere à organização estrutural para o retorno seguro no futuro? É muito interessante essa sua pergunta, Marcos Vinícius, porque a saúde já deu a resposta. E quando eu falo da saúde, são os profissionais de saúde. Em que momento, professor Davi? É óbvio que os hospitais, os postos de saúde, as policlínicas, né? Elas não estão preparadas também, mas tiveram que enfrentar a Covid. E dentro desse cenário, vários profissionais da área da saúde chegaram a óbito. Então, não existe estrutura adequada. Os melhores hospitais, que têm as melhores estruturas, né, ainda assim têm contaminação, perdem seus pacientes e perdem seus profissionais. Na escola não seria diferente. A gente teve aí, durante essa semana que passou, a morte de Paulo Gustavo, né, um ator muito importante para o cinema, para o teatro brasileiro, para a arte como um todo. E ele estava num dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, nas melhores condições. As escolas particulares, elas têm estruturas maravilhosas, né? E isso não protege as crianças como um todo, 100%, né? Ainda assim, há uma grande perspectiva de que as crianças se contaminem e os professores também. Então, a única solução é a vacina. E aí, quando eu começo dizendo que os profissionais da saúde já responderam a isso, foi dizendo que a solução para eles foi a vacina, né? Estarem na prioridade 1 de vacinação, nesse plano de vacinação, enquanto os profissionais da linha de frente. E na educação, a gente também reivindica a vacina como a nossa solução, como a nossa saída, né? É óbvio que uma escola com estrutura, né, com EPI, com sem faltar água, né? A escola pública, em geral, ela tem muitos problemas de estrutura. Eu já dei aula antes do período pandêmico que não havia água para as crianças lavarem as mãos antes de ir para o refeitório. Então, isso não é uma coisa incomum, né? Isso é uma coisa comum e que tem a ver com o descaso com a educação. E que se a gente tivesse as melhores estruturas, ainda assim a gente correria risco, né? Então, a organização estrutural para o retorno, ela deveria ser pensada e equipada as escolas com os EPIs, com todos os protocolos que a saúde recomenda, mas, sobretudo, eu sou muito sensível a isso, na educação infantil, nos anos iniciais, porque veja bem, como uma professora vai ter distanciamento social de uma criança da creche? Como que um professor de educação física vai ter um distanciamento social se uma criança se machuca, né? Então, assim, existem várias possibilidades que a gente está colocando aí, e eu acho que a única condição é a vacina. E os Estados Unidos, essa semana, trouxe para a gente mais uma resposta, né? Eles já estão vacinando adolescentes de 12 a 15 anos. Por que que isso? Eu acho que a pergunta que deve ser feita para todos nós que estamos aqui assistindo por que que isso não está acontecendo no Brasil? Nós somos uma potência econômica também, sobretudo na América Latina. Por que que o Chile já está vacinando? Por que que o Uruguai já está vacinando pessoas de 30 anos, de 20 e poucos anos? E no Brasil a gente agora que está nas pessoas com comorbidades, com mais de 50 anos, e está faltando insumo e etc. Então,
essa organização estrutural ela também é política, né? Porque ela tem a ver com as intenções, né? Por que um retorno seguro na escola, no futuro, ele se dá, sobretudo, com a vacinação realizada em massa, não só nos professores, mas em todos os profissionais da educação, a porteira, o porteiro, a merendeira, o merendeiro, o o assistente pedagógico, o agente administrativo, né? Todos os profissionais que fazem a escola. É isso. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom, professor, a próxima pergunta é a minha. Você compõe atualmente a gestão do sindicato que representa os professores da rede municipal de Fortaleza, capital do estado. Qual é o posicionamento do sindicato em relação à vacinação, ao retorno presencial imediato e à situação dos professores e alunos nesse contexto? Sandra, excelente pergunta. Essa pergunta, ela tem a ver com a nossa resistência, né? Com a nossa luta. Os professores nunca fugiram da luta cotidiana da sala de aula e da luta social. A vacina, hoje, ela é uma luta de todos os brasileiros. É o sonho de todos os brasileiros se vacinarem, terem direito a essa vacina. Então, dentro do que a gente entende, é que a gente já perdeu muitos companheiros para a Covid, mesmo estando em ensino remoto, porque a Covid mata, ela acaba com sonhos, ela acaba com perspectivas, e o nosso posicionamento é de que a vacinação ela aconteça o mais rápido possível, não só para os professores, mas para todos os trabalhadores em geral. Para nós, professores, porque nós queremos voltar para a sala de aula. É muito dispendioso, é muito trabalhoso também o ensino remoto. Nós começamos de manhã e entramos muitas vezes à noite fazendo planejamento, corrigindo a atividade das crianças, consumindo da nossa energia que o governo não paga, equipando com novos equipamentos que não estavam a contento, porque a gente não tem bons salários para poder ter isso em casa, esses equipamentos. Eu mesmo comprei uma mesa digitalizadora, comprei um novo computador, meu celular está com a bateria já meio ruinzinha, então logo mais eu vou ter que me adaptar a isso. Então, a saída é a proteção, enquanto a gente não garante essa vacina, né? Então, a gente tem uma posição clara, só há retorno presencial com vacina, certo? Esse retorno imediato, ele é um tiro no pé. Um tiro no pé que as entidades, né, da política macro da nossa cidade, a prefeitura e etc., Ministério Público, pensavam em colocar, mas nem os pais. Vejam bem, nós estamos em trabalho remoto e nós, professores, temos os contatos de todos os pais. Nós temos aí, em média, 20 mil professores na rede de Fortaleza, é uma fábrica, né? É muita gente. E nós temos, em média, 240 mil alunos. Nós temos contato de 240 mil famílias. E nós perguntamos para eles o que eles acham desse retorno, entendendo que é um risco de vida, e a grande maioria entende que não, né? Que não tem que voltar. Os pais mais conscientes, óbvio que existem aqueles pais que a gente sabe que não tem com quem deixar os filhos, mas eles também entendem a situação. E aí nós organizamos reuniões online com os pais via Meet, e a gente escutou vários depoimentos de pais que perderam os seus pais, que perderam seus companheiros, muitas crianças órfãs. Hoje a gente tem mais de 50 mil crianças órfãs no Brasil, né? É muita gente, né? Muita gente, e que a gente pode evitar. Evitaria se a gente já tivesse a vacina, né? São 2 doses, apenas 2 doses. E colocar os professores para o limbo não é a solução, né? Eu acho que a proteção desses professores, desses alunos, dessas crianças que são o futuro desse país, né? As próximas cabeças pensantes, os próximos trabalhadores de uma nova geração, eu acho que nesse contexto é a proteção social, é a saída. E responsabilizar os governantes, os estados, por medidas efetivas e eficazes de fato, para que a gente possa continuar com as nossas vidas e enfrentar todos os problemas que estão nessa sociedade, porque não são poucos, né? A educação,
ela precisa sim de melhorias e de condições. E não é em um ano de pandemia que tudo vai acontecer, né? A gente sabe muito bem disso. Existe uma intencionalidade política, porque, veja bem, existem os tubarões do ensino, as grandes escolas, as grandes empresas educacionais, eu não gosto nem de falar escola, né? Mas empresas educacionais que querem a todo custo, retorno imediato, retorno presencial das escolas, e para não haver uma determinada dicotomia, eles querem que as escolas públicas também voltem. Mas já existe uma dicotomia social, tanto em quem compõe a escola privada, quanto em quem compõe a escola pública. E nós temos uma filosofia diferente, a filosofia da proteção social, né? A filosofia de que as nossas vidas importam. E é a esses que nós vamos defender. Agradeço a sua contribuição, professor. Sua visão, ela é uma visão humanística, né? Eu acho que todo mundo, todo professor, todos os pais deveriam ter essa consciência também, que é difícil, está sendo difícil para os professores, está sendo difícil para os alunos, né? Mas a gente tem que pensar também em prol de todos, em prol da vida, né? Da própria vida. Então, eu agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, professor, teria mais alguma coisa que a gente não perguntou, mas que o senhor considera importante acrescentar aqui no assunto, na discussão? Sim, muitas coisas a gente tem a acrescentar, né? Mas eu acho que uma é muito importante, é que todos nós tenhamos consciência de classe, né? De que para a gente conseguir fazer o nosso trabalho da melhor forma, a gente precisa estar vivo. E a gente precisa ter empatia nesse contexto. A gente falou aqui de saúde mental, a gente falou aqui de vidas, né? Que as nossas vidas importam. A gente falou do trabalho do professor, que sempre foi deixado de lado e que agora, de uma hora para outra, é uma atividade essencial, discutida inclusive no Congresso. Mas aqui é dizer que a gente precisa unirmos todos nós em uma só voz e falar que a gente precisa dessa vacina, que a gente precisa de um governo alternativo a esse que está aí, colocando para nós que nós não merecemos viver, que nós precisamos parar de mimimi, né? E na verdade a gente resiste, né? A gente luta para que haja uma sociedade que respeite os professores, que respeite a educação, porque as nossas grandes questões sempre foram pautadas pro pensamento mais humano, de considerar as reflexões que a sociedade não toma como prioridade, né? A gente vê muito uma piada reverberar, um influencer que faz gracinha reverberar nas redes sociais, mas quando um professor fala, a gente não tem a mesma resposta da sociedade. Mas eu tenho esperança, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter em mente é isso, o esperançar. Enquanto a gente conseguir ter esperança de dias melhores, de que tudo isso vai passar, de que nós estaremos em um outro patamar de vida, né, depois de tudo isso, que nós estaremos mais próximos de uma outra realidade, a gente vai conseguindo levar dia a dia. Eu agradeço muito a vocês pelo convite, né, a equipe do FORPED, esse grupo de pesquisa que a Ilana, eu tenho certeza que tenta fazer o melhor, dar o melhor. Achei muito interessante aí o Marcos Vinícius, desde o primeiro semestre, já construindo, né? E espero poder contribuir em outros momentos, de outras formas, e agradeço demais o convite. Bom, professor, nós agradecemos a sua contribuição. Foi de grande valia, acredito que todos nós aprendemos um pouco mais hoje. Podemos ouvir a sua fala e, inclusive, refletir em como a vida ela é algo mais importante a ser considerado nesse momento
já que se fala tanto de mortes, né? Todos os dias, todos os momentos, e que é um período muito singular que estamos vivendo e que nesse meio estamos com a educação. Então, acredito que essa sua fala foi muito pertinente sobre unirmos, né? E o Forped agradece a sua contribuição, a sua participação. E é muito bom ouvir os professores e suas vozes por aqui. Também agradecemos ao pessoal do YouTube que vai assistir aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar as próximas entrevistas. Até logo!